Olá, pessoal. Bem-vindos a nosso webinar, o Rim na Pandemia. Meu nome é Marcelo Lopes, sou nefrologista e epidemiologista. Eu participo do projeto Epic Kidney, que é um grupo de pesquisadores brasileiros que trabalham com projetos de pesquisa de doença renal internacional. E hoje eu fiz um webinar que, em conjunto com o nosso outro projeto, do Covid Café, e justamente eu convidei para essa conversa, pessoas que navegam nas duas esferas, dos dois projetos. Então, comigo hoje estão o professor Emerson Quintino, de Lima, ele que é professor lá da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, nefrologista do Hospital de Base, lá de Rio Preto. Comigo também está o professor Júlio Croda, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e infectologista da Fiocruz, que também está bem envolvido com pesquisas na área de Covid. Então, hoje vai ser um tema que a gente vai abordar, o problema da pandemia da Covid-19, com um enfoque mais na doença renal. Então, inicialmente, queria convidar Júlio para falar sobre o que cenário nos encontramos no Brasil, e falar um pouquinho das pesquisas que ele conduz e como é que anda assim, as perspectivas, tratamento, vacina. Então, Júlio, queria começar contigo. As primeiras palavras aí, o que a gente pode... qual é o nosso cenário e nossas perspectivas? Primeiro, agradecer aí o Marcelo, a gente está à disposição, sempre interagindo, a gente está junto lá no Covid Café, e quem quiser assistir sempre às 8 horas, de segunda-feira, no YouTube, no Facebook, e sempre o podcast, quem quiser ouvir, está disponível nas plataformas de streaming, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e demais plataformas. Para mim está um prazer, eu sei que é uma discussão mais específica, no contexto da doença renal, nos impactos em relação à Covid-19. Então, Marcelo me chamou para falar um pouco a respeito do cenário, e o que a gente identifica nesse cenário. Assim, importante entender que essa doença, esse impacto global que ela teve, eu acho que muito provavelmente, falando mais especificamente do ponto de vista renal, terá um impacto enorme, Muitos pacientes necessitaram de internação de terapia intensiva por longos períodos, muitos necessitaram de diálise, e outros ainda ficaram com sequelas graves. A gente discutiu recentemente isso, e a gente vê sequelas graves pulmonares, neurológicas e, inclusive, sequelas renais. Então, quando a gente coloca no contexto mundial, só no Brasil nós já tivemos mais de 3 milhões e 500 casos, Então, assim, a gente já teve, um número enorme de pacientes que vieram a óbito, outro número enorme que na verdade, necessitaram de internação hospitalar, outros de terapia intensiva. Então, assim, nenhuma doença nesse século, no último século, teve um impacto tão grande na nossa sociedade, em termos de morbidade e mortalidade. Então, assim, o impacto para as outras especialidades vão ser enorme também, Inclusive a nefrologia. Eu acho que vai ter muitos pacientes aí que tiveram Covid que terão alterações importantes do ponto de vista renal. E é preciso ficar atento com isso, porque a gente já está observando em outras especialidades sequelas importantes. Por exemplo, pulmonar, 50% dos pacientes desenvolvem algum grau de sequela. A parte de perda de olfato também é um impacto importante. Tem gente que nunca recuperou essa perda de olfato. E o que isso vai trazer de impacto renal? Ainda tem poucos estudos a longo prazo mostrando quais são as alterações, se isso vai aumentar o número de pessoas que precisam, por exemplo, de hemodiálise, porque foi uma doença que matou por dia, por 90 dias no Brasil, mais do que matou o câncer, mais do que matou o homicídio matou. Então, assim,
Isso a gente fala de uma percentagem que morreu de 3,8% dos se infectaram. Então, os que sobreviveram, eles também vão gerar uma carga importante de doença que ainda é desconhecida nesse momento. Então, todas as especialidades têm que entender que pode ser necessário entender melhor quais são as principais sequelas e como conduzir essas principais sequelas no futuro. Em relação à epidemiologia da doença, o que a gente observa são diferentes cenários. Nós tivemos cenários no mundo onde houve controle efetivo através das medidas de distanciamento, onde chegou a 70% esse distanciamento, e a curva subiu muito rápido, mas caiu muito rápido, porque essas medidas foram efetivas, e que isso impactou numa reabertura mais precoce. A gente viu muitos países da Europa ficando entre 45 dias, 60 dias, para que houvesse uma queda no número de casos e ocorresse essa abertura, mas a gente tem um cenário muito peculiar na América, e principalmente na América Latina. A gente não conseguiu, em toda a América Latina, isso não é só o Brasil, o Peru, o México, o próprio Chile, todos os países da América Latina não conseguiram impor as medidas de distanciamento que foram impostas tanto na Europa como na Ásia. E o que a gente observa na curva de morte de todos esses países, principalmente da América Latina, é um platô de óbitos por muito tempo. O Brasil, essa semana, com dias de platô, mais ou menos de 1.000 óbitos por dia, e agora que a gente observa um sinal de queda, né? A gente saindo desse platô. E isso, de alguma forma, representa que o vírus circulou bastante aqui no nosso país, né? Talvez, se a gente compara o dado de mortalidade por 100 mil habitantes, que o Marcelo está bastante acostumado com isso, é um dado que ajusta para a população, é um dado mais fidedigno, porque você comparar números absolutos, você não leva em conta o tamanho do país em termos populacionais. Se você ajustar por 100 mil, óbitos por 100 mil, essa semana o Brasil superou os Estados Unidos em óbitos por 100 mil. Então, assim, proporcionalmente, é o lugar do mundo onde mais morreu pessoas, né? Porque o ajuste por 100 mil leva a essa conclusão. Proporcionalmente, o país é o segundo em número de óbitos, segundo em número de casos totais, e o primeiro em mortalidade proporcional, que esse é mortes por 100 mil. Então, assim, isso indica o quê? Que o vírus circulou muito no país. E o que a gente observa agora, essa tendência de queda, muito provavelmente é por conta dessas vidas perdidas, desse número de pessoas que foram infectadas e, consequentemente, de pessoas que terão sequelas no futuro, seja sequelas neurológicas, renais ou outro tipo de sequela. Então, assim, comparando as regiões do Brasil, descendo um pouco mais, falando um pouco, a gente já falou um pouco do mundo, do Brasil comparativamente, vamos pegar as regiões do Brasil, que a gente observa, a região norte praticamente voltou muito próximo, né? Está o dobro só do número de SRAGs, de óbito por SRAGs que tinham no passado. Então, praticamente, essa curva já normalizou com perdas de muitas vidas, né? A gente, aquelas tragédias lá na Manaus, pessoas sendo enterradas em valas comuns, pessoas morrendo no seu domicílio, na fila de UPA, né? Isso todo mundo viu, né? Nos meios de comunicação. Então, esse é o cenário do norte. O cenário do Nordeste também é uma tendência de queda, sendo o único estado, a Bahia, por conta das medidas de distanciamento no início serem bastante efetivas. Talvez foi o estado da região norte e nordeste que foi mais efetivo nas medidas de distanciamento. No momento da flexibilização, teve um aumento novamente de casos e de óbitos. Mas a Bahia, o Nordeste como um todo, está em tendência de queda. Aí você observa que a semana passada o Sul começou essa tendência de queda, e essa semana, por conta, Minas Gerais vem atingir um platô, mas São Paulo começou a queda. E São Paulo é um estado, é um país dentro do Brasil, 44 milhões de habitantes. Então, a gente observando essa queda no Brasil, é justamente o momento onde a gente observa essa queda de São Paulo, é o momento que a gente observa uma queda no Brasil. E a gente tem a região centro-oeste ainda num platô em termos de número de casos.
O que eu posso dizer do cenário do Brasil, eu acredito que o pior em termos de óbito, de pessoas infectadas, já passou. Isso não significa que nós não teremos ainda muitos óbitos e muitos casos, né? Quando eu falo pior, é porque a gente não vai atingir mais 1.500, 1.700 óbitos por dia. Mas a gente vem numa curva descendente lenta, né? Se você olhar a nossa curva, é uma curva de óbitos descendente lenta. Então, assim, a gente ainda vai demorar 1 mês, 2, para a gente ter no Brasil 100, 200 óbitos de Covid, que também é muito óbito por dia, né? Então, assim, não é uma coisa que a gente não deva considerar, mas que a tragédia que ocorreu já tem uma luz no fim do túnel, pelo menos, em relação a esse tema. Eu acho que era isso, Marcelo. Não sei se eu atendi o seu pedido aí nessa visão geral. Exatamente isso. Eu acho que você ressaltou bem, né, as ações de mitigação como o fator mais importante aí para o controle, né, da epidemia. A gente conversa de vez em quando lá no Covid Café sobre imunidade, né, e existe muita incerteza em relação a isso, né, tanto duração da imunidade ao SARS-CoV-2, quanto a imunidade de rebanho. Será que realmente é preciso um percentual grande de pessoas com essa imunidade? Como é que você vê isso, assim, brevemente falando? Assim, é muito incerto tudo, né? Assim, a gente não tem... tem poucos estudos, é um quebra-cabeça muito difícil de se fazer. Eu acho que os dados vão mostrar para a gente esse futuro. Por quê? A gente sabe que a imunidade humoral ela não se mostrou muito duradoura, né? Essa resposta de anticorpo. E está relacionada à severidade. Teve pacientes que não desenvolveram a forma severa da doença e não desenvolveram imunidade. É justamente alguns desses pacientes têm reinfecção, que foi o que foi ventilado essa semana, né? Não é um evento frequente, senão, depois de tantos casos e de tanta circulação do vírus, nós teríamos muitos casos de reinfecção. Não é um evento frequente, mas é um evento possível no contexto da probabilidade. E justamente nesses pacientes que tiveram respostas imunológicas mais frustras, né? Sem geração de anticorpo neutralizante. Então, assim, do ponto de vista, se a gente olha só anticorpo, a gente tem dados, por exemplo, que no Amazonas chegou a 20%, Fortaleza 20%, Maranhão saiu uma pesquisa agora mostrando 40% de anticorpo. Eu achei um absurdo, 40% de anticorpo. E você tem dados da Suécia, que também, infelizmente, adotou essa estratégia em termos de saúde pública, onde, comparado com os outros países da Escandinávia, houve muito mais mortalidade por 100 mil habitantes que Noruega e Dinamarca, mas lá também foi feito um estudo não avaliando resposta humoral, avaliando resposta celular, que, teoricamente, é a resposta mais efetiva contra organismos intracelulares e provavelmente contra o Covid seria a resposta mais adequada. Eles observaram que em 2019, em banco de sangue, já 28% tinha resposta montada, ou porque tinha resposta inata, que de alguma forma neutralizava o vírus, ou por conta da circulação prévia de outros coronavírus, tinha esse tipo de resposta. E no pico da pandemia, 49% das pessoas do banco de sangue tinham resposta celular. Então, assim, outra conclusão importante é que a gente não tem um marcador de resposta imunológica adequada. A gente usa o humoral e a gente está dizendo que precisa de 20%, de 30%, de 40%. Mas talvez, se a gente avaliar a resposta celular, esse indicador de imunidade coletiva seja muito maior do que a gente está avaliando em termos de resposta humoral. E outro efeito importante que pode existir, aí eu vou puxar para a epidemiologia, né? A gente conversou um pouco de imunologia, entender que talvez 49% é imunidade de rebanho, entendeu? Se realmente essa resposta celular na Suécia, e se 40% no Maranhão de humoral e a celular for maior, pode ser perto dos 50%, 60% a celular no Maranhão, que é o que a gente espera para atingir imunidade de rebanho. Então, tirando esse aspecto,
tem aspectos também que saiu alguns pedaços disso, mas não saiu numa visão completa. Existe pessoas que são resistentes ao vírus, né? A gente saiu esse artigo do fator sanguíneo, né? O ser protetor, fator A, fator de risco, né? Algumas mutações genéticas que parecem ser protetoras ou fatores de risco. Então, existem características individuais que podem estar associadas à resistência à infecção propriamente dita. E também existe o que é importante, as medidas preventivas. E aí tem um outro conceito que está sendo trabalhado, que são os bolsões. Tem gente que acredita que as pessoas, com a pandemia, as medidas restritivas, estão convivendo nas suas bolhas sociais. E todo mundo pegou naquela bolha, ninguém, vamos dizer, aumentou o seu nível de contato social, e de alguma forma, enquanto você está restrito à bolha, você precisa de uma imunidade de rebanho menor, né? Então, tem essa teoria também da bolha, que talvez por conta da restrição de contatos sociais, de viagem, as pessoas convivem com menos pessoas, isso favoreça que você precise de uma imunidade de rebanho menor, mas que você pode ter surtos eventuais à medida que você aumenta o contato social entre as pessoas e à medida também que você diminua o uso de equipamentos de proteção individual. Nós estamos muito no início, geralmente as pessoas respeitam máscara, respeitam distanciamento, lavam as mãos. Na medida que você diminui o número de casos, as pessoas passam a desrespeitar isso. E na Europa esse dado mostrou-se bastante interessante, porque foi justamente nos jovens de 20 a 49 anos que não tinha nenhuma medida protetiva que está relacionada à segunda onda. Então, mostrando que no começo a faixa etária era de adultos e idosos, mais para idosos, e agora está mais jovens. E explica um pouco a dissociação entre aumento do número de casos e aumento do número de óbitos. É uma coxa de retalhos, entendeu? Mas, assim, o raciocínio do que está acontecendo, o que pode explicar, são essas hipóteses e essas teorias, né? Nada... Vai ser difícil reunir tudo do ponto de vista científico para testar essas hipóteses. Exatamente. Júlio, eu acho que você deu um panorama muito bom, assim, tanto da parte epidemiológica, a complexidade, né, que é o Covid, e o rim, ele entra aí nesse contexto, né, de complexidade. E aí onde eu gostaria agora de convidar o professor Emerson, né, para a sua palestra, né, que ele vai contar como é que é a história do rim, né, na Covid, né? Então, a gente sabe que o nosso paciente renal crônico, ele está no grupo de risco, então a maioria dos pacientes que fazem hemodiálise, né, a média está acima de 60 anos, né? Então, junta aí as comorbidades, né, diabetes, hipertensão, que são uma das principais aí fatores de riscos para o desenvolvimento da doença. Então, existe esse fator de risco, porém são pacientes que são vistos por médicos, né, de forma frequente. Então, é uma população diferenciada. Então, o doutor Emerson, ele vai colocar o rim aí nesse contexto da Covid e como é que a gente pode oferecer também o suporte, né? Então, não só a doença renal, como também o papel do nefrologista na Covid-19. Então, doutor Emerson, passo a palavra para você e esperar mais uma brilhante aula sua. Ô Marcelo, obrigado pelo convite de participar aqui dos seus eventos no Covid Café, no Epic Kidney, e discutir um pouco esse assunto da lesão renal aguda nessa pandemia do Covid-19. Como vocês dois já colocaram, acho que no princípio da pandemia, a impressão é que era um vírus com acometimento exclusivamente ou predominantemente respiratório. E ao longo das semanas, né, logo no primeiro e segundo mês, percebeu-se que era uma doença multissistêmica, na realidade, né? Então, eu vou pedir licença aqui, Marcelo, para poder compartilhar a tela e começar a mostrar alguns dados para vocês. Legal. Tá, perdão. Então, vamos lá.
Então, antes propriamente de falar sobre lesão renal aguda no contexto do COVID, eu queria comentar de lesão renal aguda geral, né? Então, a gente sabe que injúria renal aguda ela representa um elevado custo em pacientes internados, ela aumenta o tempo de internação hospitalar e está associada a uma elevada mortalidade, tanto em pacientes de terapia intensiva como em pacientes internados em enfermarias gerais. Para deixar mais claro, como é que a gente define lesão renal aguda? Essa é a classificação chamada CADIGO, que a gente utiliza desde 2012, onde lesão renal aguda, nós temos dois critérios, um critério pela creatinina e um critério de diurese, né? Então, um aumento de creatinina sérica de 0,3 miligramas num período de 48 horas, a gente define como lesão renal aguda, ou ainda um aumento de 50% em relação à creatinina basal num período de 7 dias, ou se o paciente está oligúrico, um volume urinário menor que 0,5 ml por quilo-hora por pelo menos 6 horas. Um desses três critérios a gente define como lesão renal aguda. A lesão renal aguda ela é classificada em estágios, o estágio inicial é esse que eu acabei de comentar. O estágio 2 seria quando pelo menos dobra a creatinina, e o estágio 3, quando pelo menos triplica a creatinina ou o paciente necessita de suporte dialítico. Isso pela creatinina ou pela diurese, aquele valor que eu comentei de 0,5 ml por quilo-hora por 12 horas, nós classificamos como estágio 2, ou estágio 3, quando o paciente está oligúrico ou mesmo anúrico por um período de 12 a 24 horas. Tá? Então, é assim que a gente define lesão renal aguda. O interesse de pesquisa da gente inicial, né, é sempre nesse contexto de lesão renal aguda em pacientes graves, é a área que eu mais trabalho. Em 2016, 2017, a gente estava muito preocupado em nossa instituição, como em todas as instituições onde eu já trabalhei, com essa epidemia, esse aumento de casos de lesão renal aguda. O que a gente criou aqui na instituição? A gente criou um alerta eletrônico de injúria renal aguda. Então, a gente criou um robozinho, um modelinho de inteligência artificial, que ele lê todos os laudos de creatinina que o laboratório emite, né? E, por acaso, se ele achar um paciente que tenha critério de lesão renal aguda, vai um alerta para o prontuário eletrônico que o médico e o enfermeiro, todos os profissionais de saúde da instituição, eles acessam. Então, aqui está um exemplo, tá certo? Então, o paciente clica, aparece essa mensagem, o profissional de saúde, ele clica nesse alerta e aparece um conjunto de medidas, tá certo? Que a gente sugere que sejam os cuidados gerais em todos os pacientes com lesão renal aguda. Então, a gente reforça a definição, a classificação, as principais causas de lesão renal aguda, onde a gente tem um acrônimo aí, que é o STOP, né? Que é de sepsis e hipoperfusão, T de toxina, O de causas de obstrução do trato urinário e P de doença renal parenquimatosa, como causa de lesão renal aguda. Tem uma sugestão de condutas e quando chamar o nefrologista. Isso a gente colocou para rodar em 2018, tá? E em todo o ano de 2018, nós tivemos quase 34 mil internações e nós tivemos quase 10% de todos os pacientes internados na nossa instituição, aqui na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, portadores de lesão renal aguda durante a internação. Aqui os casos excluídos é para lembrar os pacientes que foram internados na enfermaria de nefrologia ou de transplante, que não era o foco do interesse, ou os pacientes que já eram renais crônicos em diálise, tá? Então, vocês vejam que 10% aproximadamente de todos os pacientes que internam numa instituição grande como a nossa, de quase 900 leitos, tá certo? Desenvolvem lesão renal aguda em algum momento. A coisa importante, Marcelo e Júlio, é que em 2018, né, isso a gente começou em julho de 2018, de janeiro a julho, a mortalidade de lesão renal aguda geral era de quase 37%. Aplicando esse alerta eletrônico com medidas de educação apenas, a gente conseguiu reduzir a mortalidade geral de 37% para 30% em pacientes com lesão renal aguda durante a sua internação. Isso a gente se orgulha bastante porque não precisou nenhuma medida de grande esforço em termos de dinheiro, né,
mas só investimento em tecnologia, que não foi tão caro, e investimento em educação. Tá? Indo para o cenário do Covid, eu convido todos vocês depois a baixar esses documentos que estão disponíveis no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia e no site da AMIB, que ajuda a coordenar o grupo de nefrointensivismo. São documentos com recomendações gerais de lesão renal aguda e recomendações de diálise em pacientes com Covid. Também tem um podcast lá da Sociedade Brasileira de Nefrologia, onde ali em meados de março, abril, a gente discute um pouco sobre o contexto da pandemia naquela ocasião. Eu queria abrir aqui, pessoal, com um caso clínico, é um caso clínico do meu consultório, tá certo? Para a gente poder contextualizar esse problema. É um paciente masculino, de 46 anos, diabético, hipertenso, ele foi internado por Covid, precisou de ventilação mecânica por 8 dias, ele tinha uma creatinina basal de 1,2 miligramas por decilitro, ele atingiu uma creatinina máxima durante a sua internação de 2,6, né? E a urina 1 dele, na admissão, o que chamava a atenção é que ele tinha uma proteinúria de 2 cruzes, mas não tinha nem leucocitúria, nem hematúria. Vocês podem acreditar que, eventualmente, essa proteinúria seja decorrente da doença de base dele, tanto diabetes como hipertensão, e mais à frente a gente vai discutir esse assunto. Eu acho que não vale a pena repetir exaustivamente a fisiopatologia do vírus, mesmo porque tem pessoas mais espertas do que eu aqui para poder discutir isso com vocês, né? Mas para lembrar apenas que o vírus ele entra na célula através do receptor da enzima de conversão da angiotensina 2, e daí dispara uma série de eventos onde o rim é um desses órgãos acometidos. No que se refere à disfunção renal, nós temos uma disfunção renal tubular proximal também, que pode dar alterações muito tênues, né, eventualmente com aminoacidúria, com microalbuminúria, como é o caso que eu acabei de comentar, alterações de reabsorção do túbulo proximal, eventualmente até com glicosúria. E se a gente for para o ponto de vista da biópsia renal, que foram feitas em alguns desses pacientes, nós temos algumas evidências de inclusão viral no epitélio tubular também. Do ponto de vista clínico geral, né, o que chama atenção no sedimento urinário, como foi o caso daquele paciente que eu comentei, esse é um trabalho com o maior número de pacientes, com mais de 300 pacientes, 75% dos pacientes tinham ou hematúria, proteinúria ou desenvolviam lesão renal aguda, um desses 3 pontos, né? A maior parte dos pacientes recupera dessa proteinúria e hematúria. E, de novo, um outro trabalho mostrando que pacientes com Covid-19 que foram biopsiados, tá certo, apresentavam sugestão de inclusão viral no tecido renal. Esse, só para chamar a atenção, é o cenário da pandemia em Nova York. Isso é abril, tá certo? Onde, lá em abril, era o trágico da pandemia naquele país, mostrando a dificuldade de suporte dialítico em Nova York, né? Então, aqui está a manchete do New York Times da ocasião, mostrando o caso de uma família que comentava que o familiar não estava tendo acesso adequado à diálise. Conseguiu suprir ventilador, mas o suprimento de suporte dialítico não estava adequado naquela ocasião. Será que a gente viveu alguma coisa semelhante no Brasil? Esse é um assunto para a gente poder discutir. E aqui os dados de Nova York, né? Então, um trabalho com um grande número de pacientes, mais de 5.000 pacientes, mostrando que 37% dos pacientes internados desenvolveram lesão renal aguda durante a sua internação, metade deles nos estágios iniciais de lesão renal aguda, né? Mas a metade era de pacientes ou em estágio 2 ou em estágio 3. Lembrando que o estágio 3 são aqueles pacientes que necessitam de diálise. Então, 31% dos pacientes em Nova York, em abril, necessitaram de diálise.
O que é interessante a gente colocar é que, em muitos casos de lesão renal aguda, o desenvolvimento da lesão renal aguda coincidia com a intubação, tá certo? O início da ventilação mecânica. E os fatores de risco para desenvolvimento de lesão renal aguda são fatores já conhecidos, não só nessa pandemia, mas já são fatores conhecidos da população não COVID, né? Idade, comorbidades, como diabetes, hipertensão, a necessidade de drogas vasoativas ou uso de ventilação mecânica. Esse é o cenário, era o cenário da pandemia em São José do Rio Preto, mais especificamente no Hospital de Base, na faculdade onde eu trabalho, né? Para aqueles que não conhecem, São José do Rio Preto é uma cidade de aproximadamente 500 mil habitantes, localizada no Noroeste Paulista, onde a pandemia, né, o aumento do número de casos estava relativamente atrasado em relação à capital. Então, até 2 de junho, no nosso hospital, que é o maior da cidade, da região, nós tínhamos quase 100 casos internados e praticamente 25% de mortalidade naquela ocasião, né? E quando a gente levantou, naquela época, as alterações renais nesses pacientes, a idade média era de 57 anos, né, uma porção significativa desses pacientes tinham comorbidades, como diabetes e hipertensão, e a gente já notava aquelas alterações que os trabalhos já tinham mostrado, né? Quase metade dos pacientes desenvolviam algum grau de albuminúria, né? 13% apresentavam hematúria, 32% apresentavam piora de funcionamento renal e pouco mais de 20% era necessidade de suporte dialítico. E o que aconteceu de junho para cá é a explosão de casos de necessidade de internação no nosso hospital. Então, até 2 de junho, nós tínhamos quase 100 casos, e os dados de anteontem, 1.377 pacientes foram internados em nossa instituição devido ao Covid. E o painel de monitoramento que a gente tem de lesão renal aguda na nossa instituição, baseado naquele trabalho que eu estava comentando de inteligência artificial, a gente consegue ver lesão renal aguda no hospital inteiro, panorama do hospital. Então, eu rodei o robozinho lá ontem, às 9 horas da manhã. Então, vocês conseguem ver que eu posso ir em cada unidade da instituição, seja na UTI, seja nas enfermarias, e quando eu amplio essa caixa vermelha, é isso aqui, pessoal. Nós tínhamos 740 pacientes internados ontem pela manhã, tá certo, no hospital, de uma forma geral, e 23,5% dos pacientes desenvolveram lesão renal aguda em algum momento da sua internação, né? E ontem de manhã nós tínhamos 14% dos pacientes internados na instituição, COVID e não COVID, com lesão renal aguda. E quando a gente vai para o número de pacientes COVID, ontem nós tínhamos 214 pacientes COVID internados no hospital, metade desses pacientes estavam internados em terapia intensiva, e 30% dos pacientes COVID apresentavam lesão renal aguda. Eu coordeno um grupo que dá suporte aos pacientes graves em UTI, então vocês vejam que 60% do meu atendimento hoje, de interconsulta e de suporte dialítico, é por conta de pacientes infectados com COVID. Isso aqui, só a título de exemplo, é uma das unidades de terapia intensiva do hospital. Então, uma unidade que tem 21 leitos, né, aqui em amarelo, né, tá certo? 12 pacientes internados nessa UTI apresentam algum grau de lesão renal aguda. E se a gente vai, eu peguei uma das enfermarias, tá certo? Enfermaria com 36 leitos de pacientes com COVID, 4 desses pacientes apresentam lesão renal aguda. Isso é para mostrar para vocês, né, que, como o Júlio já comentou, qual que é o potencial de sequela que pode vir a acontecer com esses pacientes no futuro. Será que eles vão evoluir para doença renal crônica? Esse é um assunto que a gente pode comentar mais à frente. Em termos de etiologia da insuficiência renal, eu vou passar, mas são as causas clássicas, né? Então, nós quase não temos causa de injúria renal aguda de etiologia obstrutiva, tá certo? Mas nós temos quase 10% desses pacientes com etiologia pré-renal
A etiologia é a mesma dos outros pacientes com lesão renal aguda não COVID. Eu só quero salientar que já começou a aparecer alguns casos de glomerulopatia associados à infecção por COVID, e uma delas é a glomerulopatia colapsante, que a gente costumava ver bastante em pacientes com HIV, e tem um editorial, uma carta muito interessante no Nature, tá certo, sobre o COVAN, que seria a colapsante associada ao COVID, se seria a nova colapsante, que antes era o HIV, né, associada ao HIV. O que é curioso nesses casos que foram descritos na literatura de glomerulopatia colapsante é que parecem todos eles estarem associados a uma variante da apolipoproteína 1, que é mais comum em pacientes da etnia negra. Bom, tem uma base de dados que eu gosto muito de comparar, que é uma base de dados do ICNARC, que é uma base de dados europeia do Reino Unido. Então, aqui mostra o número de pacientes internados apenas em terapia intensiva, né, no Reino Unido, né, mostrando lá o pico em março, início de abril, depois um decréscimo. Mas o que é importante comentar aqui, que são mais de 10 mil pacientes internados em terapia intensiva, com uma mortalidade durante a internação na terapia intensiva em torno de 40%, né? Se a gente for ver os dados do Reino Unido, 26% dos pacientes necessitaram de algum suporte dialítico durante a sua internação. Então, é muita gente precisando de diálise, né? E aqui, a mortalidade desses pacientes que necessitam de suporte dialítico de acordo com a sua faixa etária. Então, enquanto a gente está falando, né, com os dados, a gente comentou lá no início, a mortalidade geral de 37% de injúria renal aguda na população não COVID, aqui nós estamos falando no mínimo de 35%, chegando a 76% em pacientes acima de 80 anos. O que é curioso nessa base de dados, né, que ele compara a mortalidade dos pacientes com COVID com controle histórico de pacientes que foram acometidos por pneumonias virais em anos anteriores. Então, sempre que você comparava COVID com outras pneumonias virais, a mortalidade era maior, é maior. Aqui são os dados do projeto UTIs brasileiras da AMIB, né? Então, aqui, quando eu coloco minhas unidades, é uma fragmentação das unidades da UTI aqui do hospital de base, mas o que importa nos slides que eu vou mostrar a seguir é o número grande de UTIs que colaboram para esse projeto, né? Mais de 45 mil internações no período avaliado, tá certo? E a gente consegue comparar os dados, no caso da minha UTI, onde eu trabalho, tá certo? Com as outras unidades de hospitais privados, públicos ou, eventualmente, hospitais com acreditação internacional. A idade é em torno de 60 anos desses pacientes que foram internados em quase todas as UTIs. São pacientes com múltiplas comorbidades, como pode ser visto pelo índice de Charlson, tá certo? E cerca de 60% aqui na UTI onde eu trabalho, dos pacientes precisaram de ventilação mecânica, mas esse dado é diferente quando a gente vê hospitais públicos e privados, né? Então, hospitais privados, o percentual de pacientes que necessitou de ventilação mecânica foi em torno de 37%, e nos hospitais públicos, assim como o nosso, que é um misto público-privado, foi próximo de 59%. Né? Então, e o mesmo pode ser visto em relação à diálise. Aqui, como é uma fragmentação apenas das UTIs onde eu trabalho, então tem uma necessidade dialítica menor, 6%, mas se a gente for ver no hospital onde eu trabalho como um todo, está muito próximo do que acontece no Brasil, onde uma necessidade dialítica que varia entre 15% a 20%. E óbito, né? Vocês vejam que há uma disparidade entre a mortalidade entre os hospitais privados e os públicos, tanto em pacientes que necessitaram de suporte dialítico, como em pacientes gerais. A gente pode questionar um pouco aí, discutir sobre os motivos disso, talvez o case mix seja diferente entre esses hospitais, mas o que importa aqui, dado cru, é que a mortalidade é diferente.
Bom, eu não vou me alongar muito no tratamento de injúria renal aguda por COVID, né? Eu convido de novo vocês a acessarem esses documentos que a gente produziu, né? A Inglaterra, o Reino Unido tem uma recomendação geral de abordagem da injúria renal aguda em pacientes com COVID, mas não muda muito, tá certo, da abordagem geral da injúria renal aguda em pacientes não COVID. A abordagem é a mesma. Eu acho que, fazendo uma reflexão do começo da pandemia para hoje, eu acho que a gente mudou um pouco a abordagem, é que no início, acho que a gente deixou, vamos dizer assim, esses pacientes muito secos, né, deixando eles mais hipovolêmicos do que eles precisavam. Acho que hoje a gente tem uma abordagem de oferta de volume um pouco mais liberal do que era no início, né, e acho que isso pode ter impactado, sim, nos números da prevalência de lesão renal aguda, tá? E eu coloco aqui, quando eu coloco aqui não fazer besteira no tratamento da IRA, é justamente isso, não querer inventar muito, né? Acho que as boas práticas clínicas, elas valem tanto para os pacientes gerais como para esses pacientes com COVID, né? Não é o fato de abrir uma UTI apenas que vai salvar esse doente. O que vai salvar esse doente é uma boa prática médica, um bom intensivista, é um time multiprofissional dando cuidados nesses pacientes, né? E, quando for necessário, suporte nefrológico, né? E voltando lá para aquele caso, né, que é um caso aqui do consultório, um mês depois da alta, o paciente permanece renal crônico, com creatina alterada, pelo menos, né? Ele tinha uma creatina basal de 1,2, e um mês depois da alta, ele tem uma creatina de 2,4, e aquela proteinúria que era mais importante, pelo menos na urina 1, ela deve ter voltado para a proteinúria, que deve ser a proteinúria residual, pela possível nefropatia diabética que ele tem. A gente tem um editorial em uma revista europeia, falando um pouco da pandemia, não só de lesão renal aguda, também de lesão renal crônica, doença renal crônica no país, né? Muito obrigado, Marcelo e Júlio, por compartilhar o tempo de vocês. Joia, doutor Emerson, muito excelente essa aula. Queria abrir agora para perguntas, se alguém da plateia tiver alguma pergunta, pode mandar no chat, mas eu tenho algumas perguntas para fazer para o senhor, doutor Emerson. Eu realmente achei fantástica essa iniciativa do uso da inteligência artificial, né, para detectar IRA, né, nos pacientes que estão internados. Eu queria saber se vocês têm noção de tempo, né? Isso diminuiu o tempo com que os colegas chamavam a nefrologia para fazer o atendimento, e você acredita que isso talvez possa ter algum impacto? A gente sabe que tem alguns estudos que avaliaram isso aí recentemente, né? O que você Então, Marcelo, comentar? Se a gente for ver antes da pandemia, a gente conseguiu mostrar uma redução no tempo do chamado nefrologista. Então, a gente conseguiu isso bastante, para falar a verdade, né? Então, antes a gente já é um grupo aqui na instituição que é chamado relativamente precoce, tá? Mas a gente saiu antes da pandemia, a gente era chamado com um dia e meio, depois do início da lesão renal aguda, e depois que a gente montou esse esquema de prontuário eletrônico, alerta eletrônico, a gente era chamado praticamente antes de 24 horas do desenvolvimento de lesão renal aguda. Mas a pandemia veio, Marcelo, e sinceramente, eu sou um cara muito franco, e assim, bagunçou tudo, tá certo? Imagino. Então, tem muito caso de lesão renal aguda que a gente não é chamado mais, tá certo? Porque a gente conseguiu educar as pessoas a tentar, pelo menos, abordar esses pacientes na fase inicial da IRA. E eu acho que a gente também não daria conta, viu, Marcelo, daquele número gigantesco, tá certo, de pacientes que eu mostrei para vocês, com piora de função renal durante a internação, né? Como nefrologista, a gente não daria conta, ia precisar de muito mais gente do que a gente tem no time hoje. É isso que eu até me questiono quando eu via os números de mortalidade sendo maior para quem tem insuficiência renal aguda, assim, exponencialmente maior. Justamente a sobrecarga, né, das equipes. A gente, para fazer uma diálise, um paciente que está em cuidados de terapia intensiva, você precisa de uma equipe, né, especializada, né, e às vezes eles podem
tá doente por causa da infecção, né? Ou então está sobrecarregada. Então, será que isso também influenciou essa mortalidade nesses estudos? E Sim, qual a realidade de vocês aí? Acho que a realidade, Marcelo, assim, quando você tem assim, uma sobrecarga de trabalho tão grande, né, como a gente está tendo ultimamente, para falar a verdade, eu nunca prescrevi tanta diálise na minha vida, tá certo? Em UTI, né? E aí a gente começa a ter alguns problemas, né? Você ressaltou bem. Primeiro, a equipe que está junto conosco, né? Equipe multiprofissional, equipe de enfermagem. Então, você tem que ter uma Você abre leito de UTI, compra material, né, contrata pessoas, só que você não consegue treinar todo mundo, né, adequadamente. Então, você comentou, a gente teve profissional que ficou doente, tá certo? Então, desfalcou. Então, você tinha que puxar lá da sala de diálise crônica para poder suprir e ir para a UTI. Então, isso realmente acontece, né? Foi um desafio, é um desafio grande ainda, tá certo? Cuidar desses pacientes. O Sérgio Souza está aqui no chat, tem uma pergunta. Queria saber do senhor, doutor Emílio, o que você sabe atualmente sobre o impacto do efeito citopático viral na incidência da IRA na Covid-19. Tá. Sérgio, o que acontece, né, a gente sabe que tem um efeito citopático direto, mas parece que não é o mais relevante em relação à injúria renal aguda nesses pacientes, né? Então, o que parece é que a gente tem um grupo de pacientes onde tem aquela tempestade inflamatória mais importante, tá certo? Principalmente nos doentes graves que vão para a terapia intensiva. E como eu mostrei lá nos slides iniciais, né, tem um percentual grande de pacientes que piora a função renal ali no momento da ventilação, logo junto, quando é entubado, vai para a ventilação mecânica. Então, por isso que eu comento que a gente foi aprendendo ao longo do tratamento, né? Se esse paciente está piorando a função renal ali junto com a ventilação mecânica, eu fico com as minhas dúvidas se esse paciente estava bem hidratado, estava bem reanimado naquele momento, tá certo? E ao longo do tempo, a gente foi vendo que com a melhora dos cuidados em terapia intensiva, essa piora não tem sido tão frequente mais. Parece um problema mais hemodinâmico, pelo menos no início, Marcelo e Sérgio, mas com certeza tem um efeito citopático, como eu mostrei lá, mas não parece ser o mais relevante. Os pacientes que foram, vamos dizer, que não necessitaram de internação hospitalar UTI, você viu algum tipo de lesão renal nos pacientes com forma leve do COVID? Você atendeu algum tipo de paciente que apresentou alguma alteração? Sim, bem lembrado, Júlio. Então, se você tem alterações, mesmo com formas leves, de hematúria, proteinúria, né, e muitos desses pacientes não precisaram de ventilação mecânica, precisaram muitas vezes só de suprimento de oxigênio na enfermaria e pioraram a função renal, tá certo? Então, a gente tem um desafio grande agora, que eu estou montando um ambulatório de pós-Covid, né? Já tinha um ambulatório de pós-IRA, né? O paciente que internava por injúria renal aguda, a gente queria acompanhar, e eu transformei esse ambulatório, né, tentar transformando num ambulatório de pós-Covid, para poder ver, como caso ilustrativo, se a gente vai evoluir para doença renal crônica ou não. Mas, sendo mais objetivo, sim, né, você pode ter alteração renal, mesmo naqueles pacientes que não vão para a UTI. Certo, tem mais uma pergunta aqui do chat, o Felipe, ele pergunta, com relação à literatura publicada, está sendo mais prevalente necrose tubular ou lesão glomerular? De longe, aí as alterações tubulares são mais frequentes, os casos que eu comentei, só ser lembrar da possibilidade de glomerulopatia associada ao COVID, inclusive eu biopsiei um paciente hoje, tá certo, com a perda rápida de função renal pós-COVID, tá? Mas de longe o mais prevalente são as lesões tubulares. Uma pergunta que é de praxe de todo simpósio de IRA, né, em relação à prescrição, modalidade de diálise contínua versus intermitente. Então, queria que o senhor comentasse a respeito, assim, existe algum benefício de usar contínua ou diferença de dose de diálise aí na prescrição?
Bom, Marcelo, eu acho que, de novo, né, não tem nenhum trabalho, vamos começar com a literatura não Covid, né? Então, assim, acho que não tem trabalhos definitivos, na realidade, os trabalhos que existem não mostram diferença entre os métodos dialíticos na sobrevida de pacientes com injúria renal aguda, né? Eu gostaria muito de acreditar que existe, para falar a verdade, né, que o método contínuo é melhor que o método intermitente. Eu acho que o importante aí, Marcelo, e a todos que estão nos acompanhando, é fazer uma boa diálise de acordo com o momento do paciente. Tá certo? Então, você pode sim fazer diálise contínua num paciente muito instável, mas não é a realidade de todos os hospitais. Então, você pode fazer uma diálise intermitente mais prolongada, bem feita, tá certo? E esse paciente pode sair muito bem, tá? E em relação à dose, vale o mesmo raciocínio dos pacientes não COVID. Talvez a pergunta mais importante nem seja essa, né? Seja o momento de dialisar, Marcelo. Tá certo? Quando começar a dialisar esses pacientes com injúria renal aguda, né? Tem um trabalho que é não COVID, mas foi publicado recentemente, onde uma abordagem mais precoce não mudou a mortalidade de pacientes não COVID. De novo, vale a mesmo raciocínio para pacientes COVID. Certo. Tem uma outra pergunta aqui do professor Washington, que é patologista renal, lá da Fiocruz, lá de Salvador. Um abraço, doutor Washington. Nossa terra lá, né? Eu conheço bastante, doutor Washington, gente boa demais. Muita gente boa e é o cara das biópsias lá da é? Bahia. Sabe tudo de patologia renal. Assim, ensinou uma geração de nefrologistas e patologistas, então fica um abraço aí. Ele pergunta assim, qual tem sido a experiência com a forma colapsante, né, associada à doença? Se tem alguma estimativa da proporção desses pacientes com alelos de risco, o APOL1, né? É isso, Marcelo. Hemoglobina S. Eu acho que você Olha, essa é uma pergunta muito, muito interessante. Eu fui rever, tem 5 ou 6 casos escritos só na literatura com colapsante, tá certo? Então, é uma possibilidade que está em aberto aí. Então, está começando a pipocar essa associação, tá certo? Eu não sei o que vai dar a biópsia do paciente que eu pedi para fazer hoje, né? Mas é um comportamento rapidamente progressivo, né? Esse caso que a gente biopsiou. Então, assim, o que eu sei é que foram descritos 5 ou 6 casos apenas ainda, e todos eles tinham esses alelos associados. Certo. Acho que a gente era essa a minha ideia desse webinar. Queria agradecer muito a presença de vocês, né? A presença de Júlio aqui, que deu uma excelente explanação sobre o cenário da Covid, e o Dr. Emerson, né, que brilhantemente colocou, né, o rim nesse contexto, né, dessa pandemia. Agradecer muito a todos que tiveram presentes, né, e principalmente as perguntas, né, que vocês fizeram. E eu vou disponibilizar no e-mail para vocês que se inscreveram alguns dos artigos que a gente comentou aqui na aula, né, que vocês podem revisar. E também vou deixar o link do vídeo que vai ficar no YouTube. Então, queria abrir espaço para vocês, para algumas considerações finais. Júlio, fique à vontade. Eu acho que aprendi muito, né? Eu não sou nefro, mas aprendi muito aí com vocês dois. Achei interessante, né, os dados coletados da MIB, até queria saber se já vai sair as publicações dessas comparações. Acho bem interessante que a MIB conseguiu reunir, né, esse número expressivo de internações em terapia intensiva com dados bastante interessantes. E agradecer o convite, estou à disposição. E a gente se vê lá de novo, né, no Covid Café. Tamo junto, né, Marcelo? Vamos lá. Isso aí. Fazer toda segunda e prazer estar com vocês nessa sexta final do dia. É isso aí, Júlio. Então, Emerson, novamente queria agradecer muito a presença sua. Também, Emerson também tem um podcast, viu, Júlio? Chamado Passando Visita. Ontem eu fiz um binge, né? Que a galera chama binge, né? Quando você assiste vários
episódio de uma vez, né? Assisti 3 ou 4 episódios ontem, porque realmente lembra muito. Mas da é de época que nefrologia também? Não, de Não clínica tem. médica. Clínica médica. É muito legal. Vou acompanhar. Você sente que você está numa roda mesmo ali de visita. Então, me Entendi. lembrava quando a gente ia nas enfermarias, né, para ver caso de agudos, né, com o Dr. Emerson, igualzinho. Eu coloco aqui, então recomendo a todos, né, passando visita. Passando visita. Pois é, e Dr. Emerson, muito obrigado aí pela disposição do seu tempo aqui, né, e dos seus, né, enormes conhecimentos. E eu queria ouvir assim as suas considerações finais, né, para o pessoal que esteve aqui presente. Não, Marcelo, eu que agradeço o convite e aprender com vocês também. Em relação ao passando visita, Marcelo, foi uma das coisas boas, pelo menos que eu posso dizer, dessa pandemia. A gente juntou um grupo de amigos, tá certo? E montamos um podcast, tá certo? É um podcast de clínica médica, não é só de nefrologia, onde a gente discute ali uma conversa mesmo sobre alguns temas que a gente acha relevante, não só para o aluno, mas para o jovem médico, para o residente, e para todo mundo, na realidade, que quisesse atualizar um pouco aí em clínica médica. Quanto ao que a gente comentou, né, o que eu queria reforçar novamente é o cenário de lesão renal aguda, de piora de função renal nesses pacientes, principalmente os pacientes que são internados em terapia intensiva. E eu, sinceramente, estou muito preocupado, como o Júlio comentou, com as sequelas em médio e longo prazo desses pacientes. Como todos sabem, lesão renal aguda é um dos fatores de risco para a evolução para a doença renal crônica. Então, o que será que vai acontecer daqui a 5, 10 anos para as nossas clínicas de diálise? Será que nós vamos ter egressos, tá certo, de lesão renal crônica por conta da Covid? É isso que, além da sobrecarga de trabalho atual, nós podemos vir a ter uma sobrecarga de trabalho também no futuro em lesão renal crônica, né? Então é isso, Marcelo, mais para poder disseminar o conhecimento aí em relação a esse problema que nos aflige. Muito obrigado pelo convite, viu, Marcelo? Estou à disposição no futuro. Muito obrigado, doutor Emerson, obrigado, Júlio, e boa noite a todos, a gente se vê por aí. Um abraço. Abraço.